Nos primeiros meses de vida da criança, exames e vacinas são importantes para garantir a saúde e promover a proteção por toda a vida. Confira na reportagem de Daniela Souza. Fora da proteção do útero, o recém-nascido precisa de atenção para que se desenvolva com saúde. Os primeiros 1000 dias de vida são fundamentais para o desenvolvimento físico e mental dos bebês e é marcado por cuidados especiais. Os 1000 dias da criança é um conceito fundamental no desenvolvimento da potencialidade de vida da criança e do adulto, porque estão aí as bases para as doenças crônicas futuras do adulto, hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes. Esses 1000 dias começam desde a concepção do nenê, pega toda a gravidez e os primeiros 2 anos de vida. Ainda na maternidade, os pequenos passam por diversos exames que têm como objetivo o diagnóstico precoce de doenças que podem atrapalhar o desenvolvimento saudável da criança. O teste do pezinho, instituído pela Portaria 822 de 2001 do Ministério da Saúde, deve ser realizado no primeiro mês de vida do bebê e verifica a presença de pelo menos 5 doenças importantes. A maioria das doenças que vão alterar o desenvolvimento das potencialidades da criança e do adulto, elas são assintomáticas ao nascimento. Então elas precisam de testes de triagem, testes que nos dão um indicativo de que essas doenças existem em potencial para serem abordadas adequadamente. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele fundamenta, ele dá diretrizes para essa triagem chamada teste do pezinho. E os outros exames também, a gente pode incluí-los na triagem neonatal, da surdez, da cegueira, das doenças metabólicas, das doenças genéticas, das doenças congênitas. Além dos testes realizados nas primeiras semanas de vida, as orientações que os pais recebem dos profissionais de saúde são fundamentais para o cuidado com os pequenos. Muitas vezes, a falta de orientação pode causar consequências graves, como no caso de Pedro Arthur, vítima de meningite. Hoje, com 11 anos, Pedro é referência na luta contra a doença no país. A gente era leigo, enfim, a gente não tinha as informações mais precisas, mas o Pedro ele ficava gripado, tinha uma coriza, ficava um pouco gripado direto, mas foi diagnosticado através de uma sinusite. O Pedro teve uma sinusite, o médico não nos informou, não fez uma investigação mais aprofundada com relação a essa situação do Pedro e ele nunca nos informou de que o Pedro precisava tomar as vacinas que não faziam parte do calendário nacional de vacinação. Se eu tivesse esse conhecimento há 10 anos atrás, eu não teria um filho em cima de uma cadeira de rodas. A vacina contra a meningite meningocócica C é indicada no Calendário Nacional de Vacinação desde 2010. A prevenção está disponível nos postos do Sistema Único de Saúde para crianças entre 2 meses e 2 anos de idade. O programa de vacinação do Brasil é um programa exemplar, ele é modelo para outros países. E as vacinas obrigatórias são aquelas vacinas também das doenças prevalentes na infância. Algumas delas já controladas, não erradicadas, mas já controladas, né? Algumas de muitos anos já que foram implementadas e agora com adequações no tipo de vacina, nas combinações, nas atualizações de acordo com os agentes etiológicos, né, os agentes que veiculam essas doenças. A imunização nos primeiros meses de vida é essencial para que o sistema imunológico reconheça os agentes causadores de doenças e produza anticorpos para combatê-los. Isso evita graves lesões e até mesmo a morte prematura de recém-nascidos. Cabe aos pais familiares cuidarem para que todos os exames necessários, as vacinas do calendário e aquelas que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Imunologia, sejam todas ministradas. Essas são recomendações observadas e seguidas atentamente por Gabriela, a mãe de João. A vacinação é muito importante para promover o cuidado do recém-nascido. É o primeiro cuidado, o primeiro abraço que os pais dão na criança. Alguns pais ainda resistem à vacinação por temer efeitos colaterais graves para a criança. Esse é um posicionamento isolado cientificamente e é um posicionamento que tem gerado um efeito muito perverso em relação a filhos de outras pessoas que não os pais que fizeram essas escolhas. A gente tem casos de sarampo, de catapora,
com agravamentos que seriam inexistentes se houvesse a vacinação em massa. Então, existe uma responsabilidade dos pais para com os seus filhos e dos familiares, mas também para com a coletividade, porque se eu não vacino uma criança, se eu não me vacino, eu permito que aquele agente causador de doença se espalhe, né? Eu estou causando um dano não apenas ao meu filho, mas à coletividade. Vacinar, no Brasil, é mais que uma responsabilidade dos pais. É lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 indica que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A prevenção de doenças é um dever coletivo. Eu acredito que vale mais ter um dia de efeito colateral, como foi o caso do João, que teve, nas vacinas do segundo mês, ele teve febre, mas ele está protegido pela vida toda. Dessas doenças que ele foi vacinado. Então, um dia de febre é melhor do que ter uma doença que iria incapacitá-lo para a vida toda.